Ok, graça e paz. É um prazer e uma alegria estar aqui no Projeto Girassol e estar no meio de tantas mulheres, filhas amadas do Pai, como a gente diz na sala de crescimento. Vocês são todas filhas amadas do Pai, ok? Quero expressar a Deus a minha gratidão. Em primeiro lugar, a Deus, né? Em segundo, a Jaque e todos os grupos que puseram muitas mulheres para interceder pela minha vida. Talvez algumas aqui já tenham ouvido falar, mas eu vou repetir. Tem mais ou menos, vai fazer agora em agosto, 2 anos, né, Jaque? Agora em agosto faz 2 anos que o Senhor me pôs num processo. E eu louvo a Deus, porque Ele é Pai. E quando Ele te põe no processo, Ele te põe num lugar de treinamento. E o lugar de treinamento que Deus põe a gente é para a gente aperfeiçoar, sair melhor, alinhar, ficar maduro, né? Para depois seguir em frente naquilo que o Senhor tem para mim, para nós. Quando eu entrei nesse processo, eu estava fazendo uma turnê na Europa e tinha uma escala grande de lugares que eu ia ministrar, onde a gente estava implantando a visão da sala de crescimento em algumas igrejas. E eu passei quase é, 5 meses e 20 dias na Europa, e depois eu regressei para o Brasil. Estávamos abrindo uma obra lá em Catanduvas, e quando eu voltei, nós chegamos aqui muito cansada, estava o fuso horário muito grande, a gente passou em países que uma hora estava calor, outra hora estava frio, e então nós decidimos descansar 5 dias para viajar mais 6 horas de carro para ir para Catanduvas, que é no interior de São Paulo. E quando chegamos em Catanduvas, chegamos lá, já era de noite, a missionária tinha feito uma janta para receber a gente, e eu perguntei para ela se não teria problema se eu não comesse. Eu estava muito cansada, eu preferia dormir. Ela falou, não, não tem problema, pastora. Eu falei, então tá bom. E eu me arrumei, fui para o quarto. O quarto que nós estávamos tinha uma cama de casal e uma beliche. Então, dormimos duas numa cama, eu e uma outra irmã, e as duas outras irmãs, cada uma ficou numa, numa cama de beliche. E segundo o que a irmã que dormiu comigo disse, ela disse que acordou com eu me batendo, e que ela me chamava e eu não respondia. E eu estava tendo uma convulsão. Mas, do lado da casa da irmã que recebeu a gente, era o hospital escola em neurologia. E isso aconteceu naquele meado da pandemia. E eu tenho certeza que até isso foi permissão de Deus, porque não foi na Europa que eu passei mal, não foi aqui na cidade que eu moro, aqui em Guarulhos, porque com certeza seria muito difícil o recurso, mas onde eu passei mal tinha todo um suporte, né? Tinha toda uma estrutura voltada para aquilo que eu ia precisar. E o que eu tive? Todo mundo pergunta, né, Jaque? Afinal de contas, pastor, o que você teve? Eu tive uma trombose venosa cerebral. Não foi derrame, não foi AVC, eu tive uma trombose venosa cerebral. A minha veia venosa rompeu, porque o fluxo do sangue não estava processando devidamente. Então, ela fez coálagos de sangue e ela rompeu e estava sangue espalhado na cabeça inteira. Mas eu não vi, pastora Rosa, a hora que me levaram para o hospital, eu não vi quando me colocaram
na ambulância, eu não vi nada. Eu só vi de 3 meses depois, quando eu voltei, que eu estava no hospital, porque eu fiquei 3 meses em coma. Mas todo mundo fala, também não vi, né? Minha filha também fala, os amigos falam. Fala, pastora, minha filha falou, mãe, era tanta gente, tanta gente, que eu não dava conta de atender telefonemas. Então eu pus uma pauta uma vez na semana na internet, mas o que eu sei é que o povo botou a igreja, as irmãs de ciclo de oração, as intercessoras, tudo para orar a seu favor. Mas eu falei para minha filha que eu estava aqui na terra em coma, mas no lugar onde o Senhor me levou, eu não estava em coma. Então, essa é a primeira vez já que eu estou contando esse testemunho em live, é a primeira vez aqui no Girassol, para que vocês possam acreditar que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje. E aí tem uma pergunta, né? Então, por que o Senhor não opera, não faz? Por causa da gente. Porque nós limitamos a nossa intimidade com Deus e a nossa fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para a gente ver milagre, a gente precisa ter fé. Mas eu tenho uma intercessora que já acompanha o ministério há muitos anos. E quando ela veio me ver, ela me disse, pastora, eu tinha certeza que Deus não ia levar a senhora. Porque quando eu fui orar, o Senhor falou para mim, ela está na minha mão, está num processo de treinamento, e só eu tiro ela. Então, o processo durou 3 meses. Né? E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus ele é fiel naquilo que faz. Minha filha disse que quando eu voltei, que eu esqueci de tudo do que era daqui da terra, mas que todo mundo que chegava para me visitar, que eu contava a mesma história, as mesmas coisas que eu tinha visto aonde o Senhor me levou. E eu estava num lugar, num jardim, aonde são guardadas pessoas para o dia do julgamento. Que às vezes as pessoas acham que quando morre um irmão daqui, já vai direto para o céu. Não vai não, irmão. Existe um lugar, existe um jardim, e isso é bíblico, onde Deus guarda aqueles que são dele para o dia do julgamento. Nós só vamos entrar no céu no dia do julgamento. Então, nesse lugar, tinha um anjo, todo vestido de bronze, olhos de fogo, pés reluzente. Quando ele pisava, a fumaça levantava. E ele disse para mim, eu fui enviado para guardar você pelo tempo que você vai ficar. Eu falei, por quê? Perguntei para ele, por quê? Pelo tempo que eu vou ficar. Ele disse, porque eu vou te mostrar. Abriu uma tela assim no alto e eu via como se fossem nuvens, primeira nuvem, segunda, terceira. E ele falou, e eu falei, o que significa isso? Olha, ele falou, olha de novo. E eu ouvia os clamores, ouvia as orações. E as palavras, elas eram feitas em letras de ouro, as palavras, os pedidos. E aquilo ia subindo e eu conseguia reconhecer as vozes das pessoas que estavam intercedendo por mim. E ele falou para mim, falou assim para você, a ordem que recebemos é para que calce seus pés, cinja seus lombos, troque as suas vestes, porque você vai voltar.
Então eu virei para o anjo e falei para o anjo: eu não quero voltar. Eu já estou aqui. Quem me garante que eu vou chegar aqui de novo? Eu não quero voltar. E ele disse: não, é preciso e você vai voltar. Porque ele mandou dizer que não pode negar esse pedido aos filhos dele que estão clamando em favor da sua vida. Então, eu vi quando ele me levantou do túmulo, calçou os meus pés, trocou as minhas vestes, cingiu meus lombos e falou para mim: olha para cima. E quando eu olhei, eu me via alguns palmos fora da terra, como se eu estivesse andando no ar. E aí ele falou para mim: nós vamos descer com você, porque tem muita gente clamando pela sua vida e pedindo a sua volta. Então, quando eu voltei, quando eu acordei no hospital, eu percebi que eu não estava em casa. Deus é tão bom, porque eu já voltei lúcida, Jaque. E eu olhei assim aquilo e eu falei: estou no hospital. E eu olhei para a mesinha, acho que alguém esqueceu um copo na minha mesa de cabeceira. E eu peguei o copo e bati com o copo na mesa. E aí vieram duas enfermeiras. Quando elas viram que era eu que estava batendo com o copo na mesa, elas saíram correndo. Acho que elas pensaram que era um fantasma, né? 3 meses, né? Ali já tá com. Eu acho que estavam esperando só. Não sei que estavam esperando para, né? E elas saíram correndo. E aí, quando eu falei, por favor, que elas saíram correndo mais rápido. E aí foram, quando voltaram com um monte de médico. Eu era enfermeira, era médico, e era tanto. E ele falou assim: teve um médico da minha cabeceira e falou assim: Dona Alda, a senhora é Alda? Eu falei: meu nome é Alda Santos Rafael. Aí ele falou: é? Eu falei: sim. A senhora sabe onde a senhora está? Eu falei: não. Então a senhora está no hospital, porque a senhora passou por uma cirurgia. Põe a mão na cabeça. Aí eu peguei a mão, pus na cabeça, e aí eu vi que estava curativo, né? Ele falou assim: olha, a senhora teve uma trombose venosa e operou a veia venosa cerebral. E foi uma cirurgia muito delicada, porque o problema não foi a cirurgia, o problema foi limpar a sua cabeça, porque tinha muito sangue espalhado em vários lugares. E isso nos leva a crer que a veia estourou não foi agora esses dias, já foi há dias. Mas a senhora veio sentir o impacto disso quando passou mal. Então, e aí eu fiquei ouvindo ele falar, e ele falou assim: a senhora está entendendo? Eu falei: sim, doutor, eu estou entendendo. E ele falou assim: onde a senhora mora? E aí eu falei meu endereço. Ele falou assim: quem que a senhora quer que ligue para avisar? Eu falei: eu tenho 2 filhos, tenho uma menina e um menino, o nome dele é Lucas, o nome dela é Rafaela. Você pode ligar para a Rafaela e avisar. Ele falou assim: então nós vamos ligar, comunicar que a senhora saiu do coma. E eu me lembro que eu falei assim para ele: doutor, eu posso beber água, eu estou com sede. Ele falou: não, a senhora está com soro, a senhora não pode beber água. Eu falei: mas eu queria muito beber água. A minha boca está muito ressecada. Aí teve um outro médico que falou assim: dá 2 dedinhos, 2 dedos de água para ela, só para molhar os lábios. Pode dar. Então eu bebi aquela água, e aí eles falaram assim: a senhora aguarda um pouquinho aqui, as enfermeiras vão ficar aqui com a senhora, nós vamos preparar um outro lugar, nós vamos retirar a senhora daqui e pôr numa outra sala. Falei: ok. E assim foi. Depois de 30 dias, eles me deram alta, porque eu passei fora a trombose venosa que eu tive, já que eu peguei todas as infecções hospitalar. Então, eu peguei pneumonia, eu fiz hemodiálise, o rins parou. Minha filha disse que eu fiz hemodiálise, assim, um mês depois que eu estava no hospital, o rins parou e eu comecei a fazer hemodiálise. Peguei bactéria no fígado,
peguei bactéria no pulmão, peguei um monte de bactérias e infecções hospitalares. Então, eu agradeço a Deus e as orações, porque quando aqui eu estava assim, né? Mas aonde eu estava não tinha nada. Eu saía todos os dias com esse varão, ele me pegava no jardim e dizia: hoje nós vamos fazer uma vistoria na obra. E nós entrávamos nas igrejas, sentávamos e ele ia mostrando as situações das igrejas. E quando a gente voltava de novo para o jardim, ele dizia, eu falava assim para ele, mas o porquê que você está me mostrando tudo isso? Ele falou assim, porque você, quando voltar, você vai falar tudo que você está vendo aqui e você vai dizer que as pessoas estão enganadas, achando que morrem e vai para o céu. Não, elas morrem e vão ficar aqui até o dia do julgamento. E eu falei para ele, como é o nome desse lugar? Ele disse, Mundo dos Mortos. E depois eu achei na palavra, né? Eu fiquei assim, porque eu vi na palavra, eu falei assim, puxa, como Deus é sábio em tudo que faz. E eu perguntei para ele, eu vou ficar com sequelas? Ele disse, não. Você vai passar por um processo na mão da medicina, mas não vai ficar com sequela nenhuma. E eu falei para o anjo, mas o médico disse que eu operei a veia venosa. E a veia venosa é uma veia central do cérebro. E como que vai ser? Ele falou, não, mas você não vai ficar com sequela nenhuma. Vai passar por um processo, mas não vai ficar com nenhuma sequela. Então, eu sei que eu estou viva, isso, como eu disse, como eu falei, o céu me devolveu pelo poder da oração. E porque muitas pessoas estavam intercedendo, e eu sei disso, minha família sabe disso, os amigos sabem disso, algumas pessoas que estão nas lives sabem disso, porque sei que teve pessoas que levantou altar de oração, de jejum, propósito, né? Então, eu louvo a Deus, porque o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera até hoje. O que acontece é que muitas das vezes nós nos limitamos e não deixamos que o Espírito Santo faça a obra que ele tem para fazer. Amém? Amém. Quero agradecer a Jaqueline, que eu sei que orou aí com o grupo incansavelmente, e outras irmãs aí, né? Todo o pessoal na Europa, fizeram altar de oração, pastora Rosa, era tanta gente orando, mas eu louvo a Deus, porque eu sempre falo assim, quando eu estava lá nesse lugar chamado Mundo dos Mortos, o que o anjo vinha falar comigo, ele falou assim, olha, eu vou te mostrar quantas pessoas estão orando por você. E aí, quando ele abria a tela, que eu via os clamores, eu conseguia definir as vozes. Eu reconhecia, Jaque, as vozes, e eu sabia quem estava orando. Então, tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de São Paulo, gente do Nordeste, gente da Europa, gente dos Estados Unidos, tinha muita gente orando. Então, eu sei que o céu me devolveu pelo poder da oração. E a Bíblia diz que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, isto será feito. A Bíblia diz: se tu estiveres em mim e eu estiver em ti, tudo que você pedir, eu vou fazer. Então, é só para incentivar as irmãs a continuar a orando, a não desistir do seu sonho, do seu propósito, daquilo que Deus tem te prometido, porque Ele é fiel. Deus não é homem para falar e não cumprir, e não é homem para se arrepender daquilo que fala. Ele é Deus. Se Ele te fez Amém. uma promessa, creia que vai se cumprir. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus, mas vai se cumprir. Pode ser que o Senhor
está provando e testando a sua comunhão com Ele. Porque quanto mais, às vezes, o Senhor demora a nos responder, é porque nós estamos no lugar de treinamento. Estamos no lugar para sermos aprovadas. Estamos no lugar para ser buriladas. Mas a gente não quer isso. A gente quer que o negócio aconteça no estalar de dedos, não é verdade? Mas o Senhor tem a maneira e a forma de trabalhar. E muitas das vezes o seu processo dura mais porque você está sendo burilada, porque você está num lugar de treinamento. Enquanto você não for burilada, não for aperfeiçoada, não será aprovada. Então, quando você é burilada, quando você é trabalhada, quando o Senhor te alinha, você é aprovada. E quando você é aprovada, Ele tira você daquele lugar que você está sendo treinada. Ok? Depois disso, uma semana depois, eu fui para o hospital para passar numa junta de médico, neuropsiquiatra, hematologista, clínico geral, tem um médico específico que é o infro, que é o médico de rins, né? Porque disseram que o meu rins foi muito afetado. E aí eu falei para o médico, eu falei, doutor, eu vi quando o anjo disse para mim, falou, vou trocar os teus rins, porque esse que você está não serve. Então, vou trocar os teus rins e vou trocar rótulo. A gente tem no joelho, a gente tem um nome que fala que é como se fosse um miúsculo, né? É um nervo central que processa o modo como a gente anda. E eu já estava há algum tempo com esse problema no joelho, sempre indo no ortopedista. E quando o anjo operou meus rins, ele falou: a ordem é para operar seus rins e para trocar, para mexer na rótula do seu joelho e trocar o músculo do seu joelho. E eu vi ele fazendo isso. E eu disse para o anjo, mas eu não sinto. Ele falou, mas você não vai sentir mesmo, porque o que eu estou fazendo aqui não é terreno, é espiritual. Você não vai sentir. Mas você, quando for andar, você vai ver que não existe mais nada. E desde quando eu voltei, irmãos, eu não sinto nada no joelho. A minha casa é 3 andares. Eu subi dessa escada e não sinto nada. E os meus rins, desde quando já fiz todos os exames, o médico falou assim, dona Alda, o seu rins parece rim de bebê. Eu falei para ele, doutor, esse rins é o rins que o anjo trocou. Ele falou assim para mim, a senhora é uma mulher muito espirituosa, é uma mulher muito... ele tem uma linguagem que eles falam que... Como é que é? A senhora é uma mulher muito religiosa. Eu falei, eu não sou religiosa, doutor. Porque o religioso, ele crê em tudo. E eu só creio nas coisas que é do céu. Se eu estou falando para o senhor que aconteceu isso, é porque eu vi e aconteceu. Só que vocês questionam o atuar de Deus. Mas, doutor, quem criou a medicina? O senhor pode me responder? Quem criou a medicina? Aí ele ficou quieto. Falei, quem criou a medicina foi Deus. Quem deu para vocês a capacidade e que fez vocês descobrirem tudo que vocês fazem foi Deus. Então, quem é o chefe da medicina, o cientista geral é Deus. Ficou quieto, não falou nada. Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Não sei se tem algumas pessoas aqui que oraram por mim, mas tem a Jaque, né? Mas eu quero agradecer, muito obrigada, né? E eu sei que eu estou aqui pelo poder da oração. E eu quero incentivar vocês serem mulheres de oração. Eu quero incentivar vocês não perder
essa comunhão, não perder essa intimidade com Deus, não deixar que as coisas da terra faça com que você perca a sua essência, mas que vocês possam glorificar o nome do Senhor, para que o Senhor possa se revelar na plenitude e na grandeza daquilo que Ele faz e daquilo que Ele é. Porque a Bíblia diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os vossos. Então, isso significa que Deus sempre vai estar acima. Amém?